pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro, nós hoje estamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre soluções. Para quem não sabe e para quem não acompanha a página do Facebook, aqui tá passando bem na tela aí de vocês o Instagram, porque há 2 semanas atrás eu pedi um tema, falei qual tema vocês gostariam para a próxima videoaula e propriedades da solução foi o tema mais escolhido. Por isso é esse o tema de hoje. Nós vamos discutir sobre concentração, sobre as propriedades coligativas, sobre tudo que a gente tem que falar sobre soluções. Então vamos lá, não sai daí que até o final desse vídeo você tira 10 na prova de química. Vai! Uma solução nada mais é do que uma mistura de soluto e solvente. Para que vocês deixem bem claro na cabeça de vocês o que é uma coisa e o que é outra, o solvente é o que está em maior quantidade, o soluto é o que está em menor quantidade. E nós vamos classificar essas soluções, ou seja, essa mistura desses dois, como misturas homogêneas ou misturas heterogêneas. Isso, na verdade, é uma classificação. Começando só com a mistura homogênea. Homogênea, homo vem de igual. Ou seja, a homogênea apresenta apenas uma fase. Aqui eu coloquei para vocês apenas um mini laboratório para a gente representar isso rapidamente. Eu tenho um becker, dentro desse becker eu vou colocar um pouquinho de água. Vou transferir para a proveta. Vai falar que é frescura, que eu poderia colocar direto, mas coisas de química. Aí eu coloco a proveta uma quantidade que eu quiser. Aqui eu coloquei exatamente 60 ml. Vou colocar 60 ml dentro do becker, certo? Aqui eu tenho uma solução simples, ou seja, apenas uma substância. Na verdade não tem nenhuma mistura de nada aqui, só tem água pura, ou seja, uma substância simples. Aí eu vou colocar agora um soluto, ou seja, um soluto é o que eu vou adicionar ao meu solvente, no caso. Nesse caso eu vou colocar NaCl, que é o sal de cozinha. Vou colocar um pouquinho. Agora, aqui vocês podem reparar que eu não apresenta mais do que uma fase, ou seja, esse sal, se você diluir certinho, muito bem, ele solubiliza. O que significa solubilizar? Significa que ele se dissolve, ele quebra. Isso aqui, na verdade, são ligações iônicas. Nós tratamos bem rapidamente no vídeo sobre tabela periódica, mas nós vamos falar ainda sobre um outro vídeo, nós vamos falar o porquê solubiliza, e aí vocês vão entender certinho. Bom, então, essa aqui é uma solução de apenas uma fase. Só que agora nós vamos fazer uma com 2 fases, conhecida como soluções heterogêneas. Aqui eu tô colocando direto, né? Peraí. Vai falar que é frescura, que eu poderia colocar direto, mas coisas de química. Heterogênea, eu vou colocar água. Já temos o nosso solvente. Dentro da água eu vou colocar um soluto. Só que esse soluto ele tem propriedades diferentes do outro soluto. E aí repare o seguinte, se vocês puderem reparar, aqui ó, ela não vai para baixo formando 2 fases. Vou até colocar um pouquinho mais para que vocês entendam melhor. Por que 2 fases? 2 fases é claramente visível que você enxerga a fase de baixo e a fase de cima. Nós temos 2 soluções então. A primeira solução homogênea e a segunda solução heterogênea. Para ficar bem clara essa divisão na cabeça de vocês, vamos chamar o seguinte. A solução homogênea, que é solvente mais soluto, nós vamos chamar de solução. Já a heterogênea nós vamos chamar de suspensão. Por que suspensão? Porque a fase fica suspensa, ela não se dissolve ali na minha outra fase. Nós temos uma terceira classificação que é conhecida como coloide. O coloide é como se fosse algo intermediário entre a solução e a suspensão. O coloide, ele é praticamente uma coisa que dissolve e não dissolve ao mesmo tempo. Sabe quando você acorda bem cedinho, geralmente para ir para a escola, e aí a mãe ou o pai chamou você várias vezes e você está acordando bem lentamente, com aquela preguiça. E aí você vai lá e abre um pouquinho da janela. Quando você abre essa frestinha da janela, entra um raio de luz. Com esse raio de luz você consegue observar a poeirinha. Produção, bota aí um raio de luz, uma poeirinha. Beleza, observar isso daí? Quando vocês observam, essa poeira, na verdade, ela não está dissolvida nos gases presentes no universo. Ou seja, isso é um coloide. O coloide é algo que está dissolvido e ao mesmo tempo não está dissolvido. É uma fase intermediária. Um exemplo é a gelatina. A gelatina é um famoso coloide. Para a gente tratar desse tipo de solução, a gente tem 4 fatores importantíssimos. O primeiro fator, nós temos 4 tipos de soluções. A solução insaturada,
insaturada, a solução saturada, a solução saturada com corpo de fundo e a solução supersaturada. A insaturada, ela vai ser o seguinte: quando a gente pega uma determinada quantidade de solvente, vamos pegar a água, que é um exemplo mais fácil. Aqui nesse caso, nós temos 250 ml de água. Então vamos supor que eu coloque 250 ml e dentro desses 250 ml eu coloquei aproximadamente 30 gramas de sal. Então, esses 30 gramas, vocês reparam que está todo dissolvido na água. Ou seja, essa solução é insaturada. Por que ela é insaturada? Porque ela não atingiu o ponto de saturação. Cada substância ela vai ter um ponto de saturação a uma temperatura. Repare que a temperatura é um fator muito importante. Por que é muito importante? Eu fiz um vídeo também sobre estados físicos da matéria que eu expliquei o que acontece com a temperatura, mas eu vou falar de novo rapidamente. Essa água eu peguei da geladeira, ou seja, essas moléculas elas estão mais unidas porque elas estão a uma temperatura mais baixa. Mas se eu aumentar a temperatura, ou seja, se eu fornecer energia para esse solvente, essas moléculas vão ficar muito agitadas, fazendo com que o soluto se solubilize mais facilmente. Já já nós vamos falar sobre isso. Então, dentro dessa solução, eu coloquei 30 gramas de sal. É o exemplo. Está insaturado porque vocês podem perceber que não sobrou nada. Não sobra nada no fundo, ou seja, não tem saturação e não tem saturação com corpo de fundo. Insaturação quer dizer que está abaixo do meu limite. Já para o outro tipo de solução, nós temos a solução saturada. A solução saturada é o ponto de saturação. Nesse caso, nós tínhamos 250 ml de água. Se nós colocamos 30 gramas de sal, ele está aí saturado e o limite desse caso, tá, jovens? Se o limite for 60 gramas, ou seja, eu posso colocar ainda mais 30 gramas para saturar. Então, 60 gramas de sal a cada 250 ml é o ponto de saturação. É quando essa solução fica saturada. Mas também nós temos a solução saturada com corpo de fundo. É quando sobra um precipitado, ou seja, sobra um corpo de fundo. Nesse caso, vamos supor um exemplo, se eu coloco 65 gramas, vai sobrar 5 gramas no fundo. Essas 5 gramas que sobraram no fundo é o meu corpo de fundo, é o meu precipitado. Bom, mas agora nós temos a solução supersaturada. A solução supersaturada é aquela solução que vocês vão ter quando nós aquecermos, ou seja, quando eu colocar energia, tudo bem? Um exemplo, vamos supor que nesse caso eu coloco 65 gramas. Se eu coloquei 65 gramas, quanto que está lá no fundo? 5 gramas. Mas existe uma maneira de eu acabar com esse corpo de fundo. Além de aumentar o solvente, além de diluir essa solução, também eu posso aquecer. Quando eu aqueço, quando eu coloco energia, essas moléculas, as moléculas do solvente vão ficar tão agitadas que ao se agitar, as moléculas do soluto elas vão entrar entre essas moléculas de água. Uma solução supersaturada é como se você forçasse um pouquinho o limite de saturação. Ou seja, qualquer perturbação externa, ele volta a precipitar novamente. Tudo bem? Até agora tá fácil? Ok. Além dessas características, nós temos agora as propriedades coligativas. Propriedades coligativas nada mais é do que o seguinte. A solução ela tem dois tipos de aspecto. Primeiro aspecto, ela tem o ponto de fusão e o ponto de ebulição. O ponto de fusão, nós podemos modificá-lo. Isso é chamado de crioscopia. Crioscopia é quando você modifica esse ponto de fusão. Você já deve ter visto em filmes, aqueles filmes que geralmente o cara vai sair com o carro de manhã e tá muito frio no local. Quando ele liga o carro, ele não consegue ligar porque tá tudo congelado, inclusive a água do radiador, aquele fluido que vai no radiador. Mas existe uma maneira para que não se congele isso. Ou seja, você muda a temperatura de fusão da água ou do fluido. É só você adicionar um líquido não volátil. Primeiramente, o que é volatilidade? Volatilidade é a capacidade de ebulição de uma solução. Vamos supor que vocês têm 3 soluções. A primeira solução é éter. O éter ele vai ebulir a 34 graus Celsius. O álcool é a segunda solução. Ele é o segundo que vai se ebulir. Ele se ebule lá a 78, 80 graus Celsius. E por final, a água. Isso a 100 graus Celsius. Tudo que eu estou falando aqui, nós vamos considerar altitude zero, ou seja, nível do mar. Bom, o éter, ele é o primeiro a se ebulir, ou seja, ele é o primeiro a ir embora, ele é o primeiro a passar do líquido para o gasoso, ou seja, ele é o mais volátil, ou seja, ele tem mais capacidade de ebulição. E o que é menos volátil é a água. A água ela só vai a 100 graus Celsius, ou seja, você precisa colocar muita energia para que ela saia do líquido para o gasoso. Então, nesse caso da crioscopia, que eu estava comentando com vocês, para que você altere o ponto de fusão, é só você colocar um soluto não volátil. Quando você coloca
coloca um soluto não volátil, você abaixa o ponto de congelamento. Abaixando o ponto de congelamento, ele não vai mais congelar a 0 graus Celsius, ou seja, vai congelar aí menos 5, menos 6, menos 10, e é mais difícil da temperatura ambiente atingir esse ponto. Quando eu falei da altitude, na altitude zero nós temos uma situação. Vamos supor que você está aqui, Presidente Prudente, que é a nossa cidade, e aí geralmente você vai lá e fala, eu vou pra praia. Quando você desce a serra, significa que você está aumentando a pressão e automaticamente aumentando a temperatura. Já repararam que quando você está descendo começa a dar uma dorzinha no ouvido? Quer dizer que você está aumentando a pressão. Quando você chega lá embaixo, a sua pressão é alta e a sua temperatura também é alta. Por isso que a água só vai ebulir a 100 graus Celsius. Mas quando você volta para Presidente Prudente, quer dizer que você está voltando, subindo a altitude, subindo a serra. E aí quando você sobe essa altitude, você abaixa a temperatura e abaixa a pressão. Automaticamente também abaixa o ponto de ebulição. Então a água ela não ebule mais a 100 graus Celsius, ela vai ebulir aí a 98 graus Celsius, 98,5 aproximadamente. Agora, se você for lá no pico do Everest, que é 8.500 metros de altitude, você vai ebulir a água a 65 graus. Por que tão menos, tão mais baixo? Porque lá, já como é muito frio, você não vai precisar atingir uma energia tão elevada. Isso é o que a altitude faz com essas propriedades. Aí nós temos a pressão relacionada com a temperatura. Tudo bem? Até agora tá tranquilo, né? Bom, falei da crioscopia e para terminarmos a nossa aula de hoje, nós temos a ebulioscopia. A ebulioscopia é a capacidade de ebulição. A crioscopia é a fusão e a ebulioscopia é a ebulição. A ebulição nada mais é do que a capacidade também do líquido para o gasoso. Então a ebulioscopia nós podemos modificá-la através da altitude, como eu acabei de comentar com vocês. Isso é a famosa ebulioscopia. Essas são as propriedades coligativas. Também temos a osmose. A osmose, rapidamente aqui, só para elucidar a aula de hoje, a osmose é a transposição de moléculas. Essas moléculas elas vão do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Com certeza quando você era criança você já viu alguém torturando uma lesma. Você mesmo já torturou uma lesma. Quando você joga sal sobre a lesma, essa lesma ela começa a ficar doidona, né? Você já viram? Ela começa, coloca na tela aí, por favor, uma lesma doida gritando com sal. Bom, quando acontece isso, gente, isso é pura osmose. Por quê? Porque quando você coloca sal na lesma, a lesma, vocês sabem que a composição dela é de água. Ou seja, ali na lesma está com muita concentração de água. Em volta dela, no meio ambiente, não tem nada, certo? Então onde está mais concentrado? Na lesma. Onde está menos concentrado? Em volta da lesma. O que acontece? Quando você joga sal na lesma, ela vai gritar, ela vai se corroer. Por quê? Porque a água ela vai passar do meio mais concentrado que é ela mesma para o meio menos concentrado. Isso é a osmose. Pessoal, tudo bem? Por hoje é só. Nós faremos uma outra aula para os cálculos químicos dela, que são os cálculos de concentração comum, o cálculo de concentração molar, título, enfim. Toda essa parte de cálculo químico não deu para fazer nesse vídeo, porque senão vai ficar muito extenso, mas eu tentei passar o maior número de informações em um mesmo vídeo teórico. Pessoal, não se inscreva no canal. Divulgue aí nas redes sociais, divulgue com seus amigos, chama todo mundo pro canal, a gente já tá chegando em 2.000 inscritos. Muito obrigado. Não esqueça de curtir a fanpage, não esqueça de seguir lá no Instagram, porque os próximos videoaulas também nós vamos pedir que vocês falem quais temas, os temas mais votados serão as nossas próximas videoaulas. Beleza? Um abraço e tchau!